Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Aleluia. No livro de Atos, capítulo 23, eu quero ler o verso 11 com a amada igreja. Atos, capítulo 23, verso 11. Amados, eu quero trazer uma palavra nessa noite, que fala um pouco sobre o encorajamento que Jesus dá à sua igreja. Nós muitas vezes, irmãos, passamos por situações em que somente o encorajamento de Deus nos levará a uma posição de transformação em nossas vidas. Porque eu tenho dito na igreja, irmãos, que as lutas, elas são inevitáveis nas nossas vidas. O dia mau, ele é inevitável em nossas vidas. Mas nós devemos saber quem está do nosso lado. Então esse texto que eu vou compartilhar com vocês, eu quero falar a respeito de algumas experiências que o apóstolo Paulo teve, somente neste versículo 11 aqui. A palavra do Senhor vai dizer assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Feche os seus olhos. Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, Pai, nesta noite, pedindo a Tua graça, a Tua bênção e o Teu favor. Senhor, que o Teu Espírito Santo venha ministrar e falar aos nossos corações. Deus, eu oro repreendendo toda ação do inferno contra nós nesta noite e durante a ministração dessa palavra, este culto. Pai, que caia por terra todo o levante do inimigo, que a Tua palavra, Senhor, seja a base sólida para tudo aquilo que nós precisamos, Pai, viver esta semana. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo ataque demoníaco na mente, Pai, no físico, caia por terra em nome de Jesus, porque nós declaramos nesta noite que maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Pai, nos dá a Tua bênção e que nós venhamos a ter nesta noite um espírito de discernimento para nós discernirmos as revelações que estão na Tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todo mal caia por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, igreja? Amém. Amados, nestes versos aqui, ou neste verso praticamente, que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui o apóstolo Paulo numa situação muito difícil na sua vida, irmãos. Era uma situação complicada, aonde ele precisava ser fortalecido e encorajado para ele poder continuar com a sua missão, para ele poder continuar com a sua vida. Irmãos, muitas vezes nós, por causa das lutas, desanimamos de viver, desanimamos em seguir em frente, desanimamos e desistimos, às vezes até, do nosso ministério, do nosso chamado, da nossa vocação, porque tamanha é a luta que nós vivemos. E aqui, amados, o apóstolo Paulo estava vivendo um dia que ele achava que não ia conseguir chegar vivo no outro dia. Paulo, ele estava preso. Amados, a perseguição contra o seu ministério se tornou algo tão forte, amados, que ele foi preso e desta vez parecia que seria o seu fim.
Neste momento, amados, estava Paulo sozinho em uma cela fria e escura, amados, de uma fortaleza, de um castelo. Amados, ele estava preso ali porque falava do amor de Jesus, ele estava preso porque ele pregava a salvação. Então se levantou uma forte perseguição contra ele. Irmãos, olhando para a nossa vida, nós vemos que não tem muita diferença, porque quando nós começamos a servir ao Senhor, quando nós começamos a falar para as pessoas do amor de Jesus, quando nós começamos a falar para as pessoas que Jesus é maravilhoso, é poderoso, Ele tem poder para curar, libertar, batizar, irmãos, no Espírito Santo, as pessoas começam a se levantar contra nós por causa da nossa fé. É por isso que o crente tem muita perseguição. É por isso que muitas vezes o crente fala, ou se não fala, ele pensa: quando eu não ia na igreja, eu não tinha problema nenhum, mas eu passei a ir na igreja, eu comecei a ter problemas com pessoas. Ora, amada igreja, nós precisamos entender que luz e trevas não se misturam. Luz e trevas não se misturam. Então, irmãos, se nós somos luz, no meio das trevas, as trevas vão se incomodar conosco. Elas vão tentar nos paralisar, elas vão tentar nos calar, elas vão tentar nos silenciar, mas a luz, irmãos, ela tem o seu brilho próprio. Ninguém pode apagar o brilho de uma luz. Então, amados, vem as lutas, vem as perseguições, e aí, irmãos, começa a ter os problemas no dia a dia, e nós precisamos do encorajamento, não de pessoas, mas do encorajamento direto de Jesus Cristo. Amados, certamente você já tenha passado por dias assim. São momentos, amados, em que não sabemos se teremos força para continuar a viver. Amados, e o nosso coração precisa de esperança para viver. Eu não tenho dúvidas que se Deus está falando isso nessa noite, é porque entrou pessoas aqui dentro que precisam ouvir esta palavra, porque hoje é o dia da mudança da tua vida. Deus marcou esta noite para transformar a sua vida. Então, irmãos, por que você está pensando em parar? Por que você está pensando até em tirar a sua própria vida? Ah, eu preferia morrer. Irmãos, eu já pensei isso tantas vezes. Quantas lutas eu passei, irmãos, que eu não desejo isso nem para o meu pior inimigo. Mas quantas vezes eu falei para Deus: Deus, é melhor o Senhor me recolher. Só não tinha coragem de fazer nada, mas já tive muitas vezes vontade de partir dessa vida para outra. Então, amados, nós passamos momentos sim, em que nós estamos derrubados, estamos lá embaixo, e precisamos, irmãos, de um encorajamento da parte de Deus, para que nós venhamos ter esperança no nosso coração. Talvez você tenha chegado aqui na igreja nesta noite, amados, precisando de força para continuar. Eu quero dizer para todos aqui nesta noite: Jesus Cristo é a força que a gente precisa para enfrentar os dias que virão aí à nossa frente. Jesus é a força. O poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza, irmãos. Então nós precisamos tomar posse disso, e eu quero refletir com a amada igreja aqui nesta noite, irmãos. Quero refletir com você nas palavras
deste versículo que nós acabamos de ler aqui e ver como Jesus nos encoraja. Amados, quanto mais precisamos, mais Ele nos encoraja. E nessa noite não vai ser diferente. Eu e você vamos sair encorajados daqui nesta noite. Amados, nós encontramos aqui neste verso algumas fontes preciosas que nós precisamos tomar posse delas em nome do Senhor Jesus. E que fontes de encorajamento são essas, irmãos? Que experiência foi essa que Paulo teve, irmãos, e que Jesus nos ensina nessa noite? Então talvez você olhando para este versículo, você meditando nele, você pode pensar, mas o que eu posso tirar daí de aprendizado? Irmãos, eu quero compartilhar com você, amados, a respeito desses mistérios que a palavra do Senhor traz. Primeira coisa que eu quero falar com a amada igreja, é que a presença de Jesus, ela é a fonte de encorajamento para nós. A presença de Jesus é fonte de encorajamento. Amados, você precisa ter a presença de Jesus na sua vida. O problema é que muitas vezes nós não temos a presença do Senhor Jesus. Então, irmãos, veja só o que diz aqui na parte A do versículo. Ela vai dizer assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Por que eu estou dizendo para você, amados, que a presença de Jesus é fonte de encorajamento? O texto diz, amados, que Jesus apareceu de madrugada dentro daquela cela, aonde? Ao lado dele. Isso fala alguma coisa com você? Por que Jesus não apareceu na frente dele? Por que Jesus não apareceu uns 3, 4 metros acima dele? Por que Jesus apareceu do lado dele? O que a palavra pode nos ensinar, amados, a respeito disso? Então veja só uma coisa, irmãos. Eu quero te convidar você a refletir isso comigo. Amados, no meio da noite, quando estava sozinho na escuridão úmida daquele calabouço, irmãos, Paulo sente uma presença diferente. No meio da noite, durante a madrugada, dentro de uma cela escura, sozinho, amados, com frio, Paulo, ele percebe que há uma presença diferente dentro daquela cela. A Bíblia não diz que Jesus apareceu como um facho de luz. A Bíblia não diz que Jesus clareou toda a célula quando ele apareceu. Mas a Bíblia diz que Paulo, dentro da cela, ainda escura, ele sentiu uma presença diferente. Ele sentiu que havia alguém ali dentro. Irmãos, por mais escura que seja a tua vida, por mais trevas que haja na tua vida, vai ter momentos que no meio da tua escuridão, vai ter momentos que no meio da tua luta, vai ter momentos que no meio da tua dificuldade, você vai sentir uma presença diferente. Não estou falando de uma presença humana. Você vai sentir que alguma coisa está ali dentro daquele lugar de prova, de luta, de dificuldade. Algo que vai tocar na tua alma, no teu espírito. E você vai entender que no meio das trevas, no meio da noite, no meio de uma madrugada fria, no meio do medo, Jesus vai estar ali. Jesus, ele vai estar ali. Então, amados, aqui eu aprendo uma coisa, que Jesus, ele sempre está presente. Paulo, ele sente, amados, uma presença diferente ali com ele. O Senhor Jesus, a quem conheceu Paulo vindo no caminho de Damasco, perseguindo a igreja. O perseguidor
tem um encontro com Jesus. Um flash de luz, um clarão apareceu para Paulo. Como perseguidor da igreja, ele cai do cavalo, perde a visão e escuta uma voz dizendo: este é para mim um escolhido. Paulo escuta Jesus falar com ele. A Bíblia diz que os homens que acompanhavam Paulo ouviram a voz, mas nada viram. Passado 3 dias, Paulo é levado para a cidade de Damasco, ainda cego, sem enxergar. Jesus fala com um servo dele chamado Nicodemos, manda ir até a casa em que Paulo estava. E ali Paulo é curado da sua cegueira. Paulo então se apaixona por Jesus, começa o seu ministério, ele passa de perseguidor a ser perseguido agora. E Paulo vem e tem mais uma experiência com Jesus dentro da cela. Sabe o que eu aprendo aqui, igreja? É que quando a gente achar que não tem mais jeito para nós, Jesus aparece. É muito difícil Jesus aparecer quando está tudo bem na nossa vida. Mas quando nós estamos, irmão, lá no fundo do poço, Jesus, ele se manifesta na minha vida e na sua vida. Então, amados, esse Deus que ele conheceu no caminho de Damasco, amados, agora é interessante que Jesus, ele não ficou à frente nem acima de Paulo, conforme eu falei para vocês aqui, irmãos. Jesus preferiu estar do lado de Paulo, irmãos. Agora, o que nós podemos aprender com esse gesto de Jesus, que estava ali dentro daquela cela, que apareceu dentro daquela cela, ao lado do apóstolo Paulo? Jesus estava mostrando para Paulo, amada igreja, que estava junto com ele, ombro a ombro. Irmãos, o verdadeiro amigo é aquele que muitas vezes vai falar assim para nós: põe a tua mão sobre o meu ombro, que eu vou te ajudar a sair desse buraco. Amigo é aquele que oferece o ombro, irmãos, para aqueles que estão caídos e desanimados. Jesus, ele podia muito bem aparecer para Paulo, como ele apareceu para Pedro, lá no meio do mar, e só estendeu a mão para Pedro. Não, ele apareceu do lado. Eu aprendo uma lição com Jesus nessa noite. Amados, ele sempre está do nosso lado para nos oferecer o seu ombro, amigo. Você tem um amigo chamado Jesus Cristo, que não vai te trair nunca. Lado a lado, ombro a ombro. Amados, creia que Jesus está contigo o tempo todo. Creia que nos seus momentos difíceis, quem te ajudou a sair da situação foi Jesus, oferecendo o ombro dele. Você já pensou se Jesus estiver aí de pé do teu lado agora? Só olhando para você, ele não está falando nada. Já pensou? Ele só olhando para você e dizendo assim: você vai sair dessa, porque eu vou te tirar dessa. Então ele está conosco, amada igreja. É exatamente nas horas mais difíceis que ele está mais perto ainda de mim e de você. Então Jesus apareceu de madrugada, colocando-se ao lado dele. Segunda coisa, irmãos, que eu aprendo aqui neste versículo, é que a palavra de Jesus, ela é fonte de encorajamento
encorajamento. Então, primeiro, eu disse que a presença de Jesus, ela é fonte de encorajamento. Agora eu digo, amada igreja, que a palavra de Jesus é fonte de encorajamento. Diz a palavra, continuando assim: disse o Senhor, coragem. Coragem. Olha para essa bênção que está ao teu lado, diga assim: coragem. Você só precisa ter coragem. Por que você está com medo de que algo lhe aconteça essa semana? Por que o medo está te paralisando? Por que o medo está parando você? Quando Jesus, irmãos, Ele está ao nosso lado, oferecendo o seu ombro, dizendo coragem. A mesma coisa que Ele disse para Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1. Josué, coragem, tenha bom ânimo. As palavras de Jesus para o seu povo ainda não mudou. Ele continua dizendo: coragem, 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 coragem. Não é tempo de se acovardar, amada igreja. É tempo de se levantar. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo. Mas Jesus sabe. Mas pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha luta. Mas Jesus sabe. Irmãos, eu vou dizer algo para você. Não tem luta, não tem inimigo que possa derrotar Jesus Cristo. Então, amados, creia na palavra de Jesus quando ela diz coragem. Você ainda será levado em lugares maiores e mais altos. E Deus está dizendo coragem, 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 coragem. Porque tem gente aqui dentro nesta noite que está com medo de tomar uma decisão porque lhe falta coragem. E a palavra vem lhe dizendo coragem, 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 coragem. Pastor, eu preciso tomar uma decisão ainda hoje. Coragem. Coragem, irmãos. Jesus não apenas se colocou ao lado de Paulo, mas também liberou sobre a vida do apóstolo uma palavra de encorajamento. Paulo, aqui nesse texto, amada igreja, reconheceu aquela voz firme, mas também suave. Já pensou se Jesus desistisse da cruz? O que seria de mim, de você? Já pensou se Jesus desistisse? E olha que Jesus não teve o Pai para falar para ele: coragem, meu filho, você vai vencer. A Bíblia diz que Jesus, ele clamava a Deus e dizia: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus conhece a dor do desamparo. Jesus sabe o que é uma pessoa desamparada, por isso Ele não vai nos desamparar nunca. Não vai, irmãos. Ele não vai nos desamparar jamais, porque Ele está conosco. Então, irmãos, creia nesta voz firme, mas também suave, que nos encoraja. Irmãos, sabe aquele dia que você está mal, mas de repente alguma coisa entra dentro do seu coração, você não sabe como, e te dá força, você se coloca de pé, você troca a sua roupa, você fala: eu vou lá resolver esse problema hoje, porque esse problema está me consumindo. Sabe o que é isso? Coragem que vem de Jesus. Quantas situações eu já vivi na minha vida, em que eu falava: eu não vou sair de casa, eu não quero resolver isso, eu não quero ouvir falar disso, eu não quero conversar sobre isso, mas do nada vinha algo por dentro, e dizia assim: vai resolver isso agora.
E eu saía da minha casa e ia resolver. Sabe por quê, irmãos? Por causa da palavra de Jesus. Ela nos encoraja a tomar decisões nas nossas vidas. Então Jesus estava do lado. Jesus estava trazendo uma palavra de coragem. E agora, o que Jesus mais estava fazendo? Jesus estava mostrando para Paulo que o plano dele, irmãos, é maior do que qualquer outra coisa. O plano de Deus na sua vida é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. O que Jesus tem de grande na sua vida, meu irmão, minha irmã, você não tem consciência. Você não tem nem ideia aonde Jesus vai te levar daqui a um ano. Você não tem nem ideia o que Jesus vai fazer na tua vida, na tua casa, na tua família daqui a um ano. Você não tem ideia, irmãos. Porque o plano de Deus é sempre nos levar para mais alto e nunca nos levar para baixo. Então, irmãos, olha só nesse texto. O apóstolo Paulo continua dizendo assim: assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá também testemunhar em Roma. Agora, o que era Roma? Ou melhor dizer, o que era Jerusalém perto de Roma? Roma era o centro do universo, irmãos. Roma era a grande cidade do Império Romano. Era a cidade mais populosa da sua época. Era a cidade mais rica da sua época. Era a cidade mais fortalecida da sua época. Jesus vem para Paulo e diz assim: Paulo, você testemunhou de mim em Jerusalém. Agora eu vou fazer o seguinte, Paulo, eu vou te tirar desta cela e vou levar você em todo o mundo, porque Roma representava todo o mundo antigo. Eu vou levar você para percorrer por todo o mundo, ou para povão. Paulo ia, pregava, sabe o que acontecia? Paulo conquistava o coração das pessoas. Paulo era mandado para as prisões. Mas quando ele chegava nas prisões, os governadores tinham curiosidade de ouvir Paulo. E Paulo falava de tudo que ele viu a respeito de Jesus. Aquelas pessoas tratavam Paulo, irmãos, com a melhor maneira possível, mesmo ele sendo prisioneiro. Agora Jesus está dizendo para ele: coragem, Paulo, eu vou levar você a Roma. Qual é o teu sonho? Eu vou te fazer essa pergunta, eu vou dar uma pausa aqui na palavra. Qual é o teu sonho? Vou ser mais específico. Qual é o teu sonho de viagem? Às vezes eu brinco com a pastora Alessandra, eu falo para ela: nós vamos viajar semana que vem. Vamos para Elias Fausto. Qual é o teu sonho? Todo mundo tem um sonho, irmãos. Ah, eu quero conhecer o Nordeste. Ah, eu quero conhecer a Argentina. Ah, eu quero conhecer tal lugar. Qual é o teu sonho de viagem? Você acha que Deus pode te levar até lá? Eu creio que sim, irmãos, porque o nosso Deus é Deus que cria oportunidades. Então, irmãos, a palavra estava dizendo aqui que o fim da vida de Paulo não era aquela prisão. Paulo, o fim da tua vida não é aqui hoje. Paulo, o fim da tua vida não é dentro dessa cela escura. Ainda você tem muita coisa para fazer para mim. Ei, meu irmão, minha irmã, eu queria que você entendesse uma coisa: que nos dias ruins da tua vida, nos dias maus da tua vida, quando tudo parecer, irmãos, que está em trevas, entenda uma coisa: tem jeito para a tua vida sim.
Quanta gente desesperada hoje em dia, achando que não tem mais jeito. Tem jeito sim. Jesus dá jeito para todas as coisas, irmãos. Jesus resolve todas as coisas, mas eu preciso ter a presença dEle. Sem a presença de Jesus não dá, irmãos. É só com a presença de Jesus. Aí você pode dar uma olhada para a sua vida. Às vezes você está sendo agitado pelas águas, sendo levado de um lado para o outro. Às vezes você está procurando um Jesus que você não vai encontrar Ele aonde você tem ido. Mas a palavra do Senhor é clara. Quando ela diz que se tu entrares no teu quarto, e fechar a porta do teu quarto, e em secreto você falar com o seu pai, Ele em secreto te responderá. É a presença de Jesus que vai fazer toda a diferença, irmãos. Então eu aprendo neste versículo 11 do capítulo 23, irmãos, essas 3 lições, que eu tenho certeza que se nós colocarmos em prática, nós vamos ver muita diferença em nossas vidas. Então, quando você achar que a caminhada está difícil, quando você estiver desanimado, lembre-se que Jesus está do seu lado, Ele fala ao seu coração, amados, lhe dando coragem, e lhe garante a vitória, mostrando, amada igreja, o propósito que Ele tem para a sua vida. Nessa noite, é noite de você se encorajar na presença do Senhor, e sair deste lugar dizendo: esta prova vai cessar agora na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Você crê que esta prova pode se cessar na tua vida ainda hoje? Eu também creio, irmãos. Por isso que eu falei dessa palavra, porque todos nós temos áreas nas nossas vidas que nós achamos que nós não vamos conseguir, mas Deus vem e nos leva ao triunfo. Então, amada igreja, com esse espírito de coragem, triunfante, eu gostaria de convidar você a se colocar de pé, que eu quero orar pela tua vida, eu quero interceder pela tua vida, eu quero abençoar a tua vida, para em seguida nós celebrarmos a ceia do Senhor. Oh, meu irmão, eu tenho que participar dessa ceia como um vitorioso, eu tenho que participar desta ceia como um corajoso, eu tenho que participar desta ceia sabendo que coisas maiores Jesus tem para mim. Então, em nome de Jesus, feche os teus olhos. Se você puder colocar a sua mão sobre o seu coração, coloque. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor veio falar conosco nesta noite de encorajamento. E quantos de nós, Pai, inclusive eu, precisei muitas vezes ser encorajados pelo Senhor. Jesus, eu sei que Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sei que Tu és aquele que está com as mãos estendidas. Eu sei que Tu és aquele, Pai, que não permite eu tropeçar com os meus pés em pedra alguma. Por isso, meu Pai, nesta noite, eu oro pela vida do meu irmão, eu oro pela vida da minha irmã, para que o Senhor dê graça, para que o Senhor dê força, para que o Senhor dê coragem, Pai, para que a Tua unção seja sobre a vida dele, sobre a vida dela, para romper todos os obstáculos da sua vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo este irmão, eu abençoo esta irmã, eu profetizo nesta noite, em nome de Jesus, que esta prova vai cessar, que esta luta vai parar, Pai, que o Senhor o levará em lugares mais altos. Não estamos servindo ao Senhor, Pai, em troca de alguma coisa, mas sabemos
Deus, que o Senhor honra aqueles que o Senhor tem chamado. Meu Deus, nós vamos prosseguir, nós não vamos parar. O inimigo tem tentado nos parar com enfermidades, com doenças, com dívidas, com divórcios, com separações, com brigas e pais e filhos, mas nós não vamos parar, porque o Senhor vai nos dar força, o Senhor vai nos dar coragem, e nós vamos romper em nome do Senhor Jesus. Por isso, Pai, eu os abençoo, e eu declaro que esta igreja, nesta noite, ela é mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Pai, pelos olhos da fé, eu já posso ver os meus irmãos vivendo o sobrenatural do Senhor. Pai, é pelos olhos da fé que eu vejo a sua graça, o seu poder e a sua unção se manifestando nesse lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo jugo do diabo seja quebrado agora, no poder que há no nome de Jesus. Pai, Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é a força, e Teu é o poder, em nome de Jesus. Amém e amém.